Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Onde é que você esteja, né? Horário que você esteja assistindo. Aqui tá de tarde, boa tarde. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre unidade de medida, conteúdo de primeiro ano, nono ano, por ali, né? Que aí já começa a dar uma visualizada nesses tópicos, ok? Bom, a ideia vai ser o quê? O que que seria essa unidade de medida? Toda unidade, ela vai ser o quê? Um número associado a uma certa grandeza física. Por exemplo, quero medir o tamanho de um lápis. O lápis é desse tamanho. Só que um desse tamanho, ficar falando, nossa, ele é desse tamanho, não é muito conveniente, né? Por exemplo, se eu pegasse um outro lápis e pegasse ele aqui, ó, do mesmo tamanho, eu poderia falar que ele é do mesmo tamanho? Sim, só que eu tenho que associar a esse lápis um valor. Então a ideia de unidade de medida vai ser o quê? A gente vai associar um valor àquele tamanho. No caso aqui, a gente está utilizando o comprimento como se fosse grandeza física, mas não necessariamente vai ser só comprimento. A gente tem, por exemplo, unidade de medida para a temperatura, unidade de medida para o tempo, unidade de medida para a velocidade. Tem vários tipos de unidades de medida. A gente vai fazer o quê? A gente vai medir quanto vale aquela grandeza física e vai adotar um valor para ela, e a partir dela, a gente vai usar ela como referência para os nossos cálculos, ok? Então, por exemplo, se ó, tem um carro de corrida passando do meu lado, ele está rápido. Ok. Só que rápido não é um valor. Então eu tenho que fazer o quê? Vou adotar um valor para essa rapidez. Eu posso falar, por exemplo, nossa, ele está a 300 km por hora. Ok. Agora eu tenho uma unidade de referência. Se um outro carro está passando dele, significa o quê? Que ele está numa velocidade maior. Então ele vai estar com um número maior associado a essa velocidade. Por exemplo, a essa rapidez, né? Por exemplo, 350 km por hora. Então a gente está trabalhando com o quê? Padrões. A gente está pegando aqui, ó, um valor e está usando ele como referência, ok? Então vamos lá. Quais valores a gente pode utilizar como unidades de medida, tá? A gente pode utilizar no Sistema Internacional de Medida, que foi estabelecido já pelos cientistas, né? A gente estabeleceu um padrão de medida. Por exemplo, comprimento. Comprimento vai ser medido em metros. Corrente elétrica vai ser medida em ampere. Esses valores, essas ideias, né? Pô, o que que seria um metro? Isso daí ele é definido através de uma série de consensos entre os cientistas. Ah, professor, mas então você quer dizer que tem algum motivo assim muito específico? Não. A ideia vai ser basicamente o quê? Eles vão realizar uma série de experimentos ali para tentar precisar melhor aquele valor, só que ainda assim é um consenso. Por exemplo, comprimento, comprimento metro, né? No caso aqui, que a gente vai estar utilizando como unidade de sistema internacional de medida. Lá, eles fizeram como para definir? Pô, vou botar a velocidade da luz ali, vou deixar a luz percorrendo. Em qual tempo? Em um tempo de 1 dividido por 3 vezes 10 oitavos segundos. Então a gente vai ter o comprimento ali de 1 metro. Esse 1 metro vai ser o tempo que a luz percorre em 1 dividido sobre 3 vezes 10 oitavos segundos, aproximadamente, certo? Então a ideia é, eu vou deixar aqui para vocês no comentário não, perdão, na descrição, ok? Um link indicando como que essas unidades de medida elas são medidas, tá? Pelos cientistas. E aí vocês vão ter uma ideiazinha do que seria essas medições, ok? Mas vamos lá, lembrando, unidade de medida nada mais é do que uma comparação que a gente vai fazer ali entre valores, ok? A gente vai utilizar um valor para utilizar ele como referência para ver outros valores. Por exemplo, se minha porta tem 1 metro, a partir dela eu posso medir outras portas, certo? Vamos lá então. Dentro de unidade de medida, a gente falou aqui, ó, das unidades, por enquanto, simples, ok? Vamos, por exemplo, comprimento é uma unidade simples. Segundos é uma unidade simples. Kelvin é uma unidade simples, tá? Por quê? Eles são definidos só por um valor. Então, a gente só tem uma grandeza física associada ali, tá? Quando a gente vai ver agora a corrente elétrica, por exemplo, ela já deixa de ser uma grandeza simples, ela passa a ser uma grandeza derivada, uma unidade de medida derivada, composta, né? Se for usar outros termos. Como assim, professor? Você vai ter aqui, ó, corrente elétrica, que é igual a carga sobre um tempo. O fluxo de carga ordenado, né, em um determinado tempo, tá? A gente está utilizando aqui duas grandezas físicas. A primeira é a quantidade de carga, que pode ser dada em coulombs, e o tempo, que vai ser dado em segundos. Então, a gente tem duas grandezas físicas associadas a essa primeira grandeza que a gente estava utilizando, né, que era a corrente elétrica. Da mesma forma, você pode fazer o quê? Para velocidade. Então, olha só, para velocidade, você vai ter velocidade aqui, ó, velocidade, você vai ter
delta S sobre delta T. Deslocamento sobre o tempo, certo? O deslocamento ele vai ser dado em quê? Ó? Vamos botar aqui, ó, unidade de velocidade vai ser igual. O deslocamento, normalmente, ele é dado em metros. Tem que ser no Sistema Internacional de Medidas, né? Se a gente vai utilizar aqui tudo no Sistema Internacional de Medidas, tem que utilizar também a distância, tempo, tudo no Sistema Internacional. A gente vai ter velocidade é igual a metros por segundo. Por quê? A gente está utilizando unidade de distância e aqui embaixo a gente está utilizando a unidade de tempo, ok? Então, nossa unidade de medida de velocidade, metros por segundo. Professor, é uma unidade derivada? É uma unidade derivada. Por quê? A gente está utilizando duas grandezas aqui, ó. A primeira grandeza física associada é a distância, o comprimento, que vai ter sua unidade de medida, metros. A segunda grandeza física é o tempo, que vai ter sua unidade de medida, os segundos, ok? Então, repara, toda vez que a gente vai falar de uma grandeza física, a gente vai ter associado a ela uma unidade de medida. Ela não vai ser só um além, assim, como se eu pudesse dizer, né? Então, a ideia é, toda grandeza física vai ter um valor associado a ela, um valor da unidade de medida, certo? Massa! Mas, professor, eu vi que meu professor, ele estava falando algumas coisinhas ali de 10 a terceira, 10 a segunda, 10 a primeira. O que que isso está me falando? Galera, a gente vai ter algumas escalas, tá? O que que seriam essas escalas? Para a gente poder utilizar com base em uma referência, por exemplo, o metro, a gente pode utilizar outras escalas para referenciar esse metro também. Como, por exemplo, se eu quiser medir essa porta eu posso medir ela de maneira muito simples. Basta pegar uma treina, colocar aqui, eu vou medir ela em metros. Perfeito, zero problemas. Só que aí eu poderia fazer o que também? Eu poderia pegar algo muito pequeno, como por exemplo o alfinete. O alfinete vai estar bem aqui, ó. Eu posso pegar vários alfinetes, vários alfinetes e com isso chegar lá no topo. Eu poderia medir o tamanho da minha porta assim? Poderia. Daria mais trabalho? Daria. Encaixaria mais alfinetes naquele espaço? Encaixaria. Então a ideia vai ser o quê? Quando eu estou medindo escalas, eu estou fazendo o quê? Eu estou vendo algumas proporções que eu posso tomar. Como, por exemplo, do alfinete. Eu posso colocar aqui, ó, vários alfinetes, porque o alfinete, o tamanho dele é pequeno. Então, se a escala dele é pequena, eu consigo botar várias dele para complementar esse valor aqui que a gente tinha, ok? Da mesma forma, eu posso fazer, por exemplo, que comumente a gente faz, né? Poxa, eu consigo fazer medições com as mãos. Como? Pega o palmo da mão. Você pode fazer a medição. Outra forma, você pode fazer a medição pelos pés. Você vai ter uma escala de pés ali. Dá para entender a ideia? Então você tem, ó, uma escala. Que escala você vai definir consenso, tá? E aí a partir dessa escala você consegue fazer medições. Por exemplo, com pés. Você pode usar seus pés como se fosse uma escala para chegar naquela unidade que você vai definir, ok? Por exemplo, essa unidade de referência que a gente está trabalhando aqui, ela está sendo o quê? Está sendo, por exemplo, aquela unidade de medida do Sistema Internacional de Medidas. Como, por exemplo, pode estar lá o metro, o Kelvin. Então, olha só, são várias unidades de medidas que poderiam estar aqui na referência, todos no Sistema Internacional de Medidas. Então, olha só, vou botar aqui algum exemplo. Ó. Vou botar aqui como se fosse o metro, unidade da grandeza física, distância ou comprimento, né? Então, a gente está aqui em metros, beleza. Então, digamos que eu tenho algo que seja muito pequeno, como por exemplo o alfinete. Para medir o alfinete, em vez de eu colocar lá por 0,0001 metros, eu vou fazer o quê? Eu posso botar esse valor em uma outra escala. Então, por exemplo, digamos que esse alfinete ele tem o quê? 1 centímetro. Então ele tem o quê? Eita, foca, foca, foca. Alô, câmera. Aí, show. Digamos que ele tenha 1 centímetro. Então, ó, meu alfinete tem 1 centímetro. Beleza, professor. Como é que eu posso utilizar esse valor aqui na grandeza, na unidade de medida referência, que seria o metros, né? Você pode fazer o quê? Você pode converter esse valor para unidade, metros, ok? Beleza, professor, mas como é que eu vou fazer isso, hein? Pensa comigo, quem que é maior, 1 metro ou 1 centímetro? 1 centímetro é menor, certo? 1 metro é maior. Como é que eu vou passar essa escala, então? Se eu estou indo de uma escala menor para uma escala maior, aquele valor ele vai ser menor, tá? Professor, como assim? Está muito confuso. Imagina aqui, ó.
Eu vou pegar o seu dedo. Pega o seu dedo, ó. Bota aqui na sua frente. Assim, ó, longe, tá? Então, olha só. Vou fazer aqui, ó. Olha a câmera. A câmera tem como fazer, ó. Em relação à câmera, o meu dedo está um certo valor. Ok. Só que quando eu distancio, aparentemente o tamanho do dedo diminuiu. Só que o meu dedo não diminuiu de tamanho. Ele vai fazer o quê? Em relação ao espaço, ele vai parecer menor. Então, é essa a ideia de escala. A gente vai ter o quê? Uma unidade de medida ali, que vai ser 1, tá? Aquele 1 centímetro ali, ele vai ter 1, tá? A unidade. Beleza. Eu posso passar para metros? Posso. Aquele valor vai ser maior ou vai ser menor? Vai ser menor. Por quê? Em relação agora à escala que eu estou observando, que é grande, aquele número vai ser bem pequenininho. Da mesma forma aqui, ó, em relação ao tô na escala pequena, ó. Na escala pequena, esse número aqui vale 1. É um número ok. Quando eu vou para uma escala maior, agora o meu número parece pequeno. Por quê? Agora, em relação ao todo, ele parece menor. Ok? Então, a ideia vai ser o quê? Se eu for passar de centímetros para metros, eu vou ter que dividir esse número. Professor, dividir por quanto? A gente tem uma tabelinha, tá? Então, essa tabelinha aqui, ó, ela vai falar o que para você? Ela vai te falar alguns valores, referências, tá? São valores tabelados que vão ser utilizados para comparações, ok? Então, olha só. Se eu for ver o centímetro está aqui, ó. Professor, não tem esse centímetro, só tem centi. Então, olha só. Esse centi, esse deci, esse decan, esse hector, esse quilo, esse mega, todos esses prefixos aqui vão indicar o quê? Sua unidade, sua escala, tá? Antes da sua unidade de medida padrão no Sistema Internacional de Medida, ok? Então, olha só, se eu estou medindo em metros, aqui ó, metros, minha unidade no Sistema Internacional de Medida é qual? É um metros, tá? Esse centi aqui, ele está indicando o quê? A escala em qual eu vou estar. Então, se eu estou na escala centi, estou numa escala pequenininha, tá? Se eu vou para uma escala metros, já vou para uma escala maior, ok? Professor, mas quão pequeno é essa escala centi, tá? Essa escala centi, ela é do tamanho de 10 a menos 2 em relação à referência. Então, se eu pegar 10 a menos 2 centímetros, eu estou o quê? Estou falando que eu estou numa escala em metros igual a 1. Se eu estiver trabalhando com outras unidades de referência, por exemplo, a corrente elétrica, por exemplo, né? 1 ampere. A gente pode fazer o quê? A gente pode botar, em vez de ser centímetros, a gente pode falar centiampere. Eu posso, não tem problema, ok? Quem vai ser a unidade de referência nesse caso? O ampere. Show? Massa. Então, olha só. Se eu for vir aqui, ó, para a unidade de centímetro, vou converter ele para a unidade de metros. Eu vou fazer o quê? Eu vou dividir ele por 100, tá? Então, olha só, esse expoente aqui. Professor, o que é esse 10 a menos 2? O que está indicando esse menos 2? O menos indica que é uma divisão, certo? Então, a gente vai ter aqui a mesma coisa aqui. 1 sobre 100 metros, que é a mesma coisa que 0,01 metros. Show? Massa. Professor, mas espera aí. Se eu quisesse ir de milímetros para referência, como é que eu poderia fazer? Milímetros para metros, né? Você estaria aqui em mili e você viria para a referência. Olha aqui na tabela. Na tabela você tem, ó, 10 a menos 3 unidades. Então, olha só. Se eu for vindo aqui para cá, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 1000, tá? Então, olha só. Quero aqui 25 milímetros. 25 milímetros. E eu vou transformar essa unidade aqui, essa escala, de milímetros para metros, para referência, unidade de referência. Eu vou fazer o que então? Pega 25, mantém a mesma base lá, que estava inicialmente, aquele mesmo número, e eu vou fazer o quê? Eu vou dividir esse número por 1000. Professor, por que você está dividindo por 1000? Porque na escala mili, você tem 10 a menos 3 da unidade de referência, ok? Então vamos lá. Essa unidade agora vai estar já em metros, ok? Então, meu valor aqui é igual a 0,025 metros. Pô, professor, tá muito fácil esse negócio, né? Vamos complicar um pouquinho, então. Vamos complicar um pouquinho, então. Então, olha só. Se eu for vir de quilo
de quilo para a referência. Olha só, estou indo agora de uma escala maior para uma escala menor. Presta atenção. Estou indo dessa escala para essa escala. Quem que estava maior? O antes ou depois? A escala maior ou a escala menor? Repara que na escala menor, aquele valor ele vai aumentar. Então, ó, se a gente botar aqui ó, longe, esse lápis aqui parece que é desse tamanho. Se eu botar mais próximo, ele parece que ele aumentou de tamanho. Apesar de não ter aumentado, né? Ele está o mesmo tamanho. Só que em relação à área que ele está varrendo aqui, ele parece maior. E é essa escala que a gente vai, essa ideia que a gente vai adotar. A gente está indo de uma escala maior para uma escala menor. Referência, ok? Então vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, 35 km e vou passar para metros, quanto que vai ficar? Agora, em vez de você dividir por 1000, você vai multiplicar por 1000. Então, ó, 35 vezes 10 elevado à terceira. Isso daqui, 35.000 metros. Ok? Também simples a ideia de conversão. Show? Professor, e se eu tivesse aqui ó, na escala mega, como é que seria? É a mesma coisa. Você vai fazer o quê? Multiplica por 10 a sexta. Se eu tivesse na escala de giga, multiplica por 10 a nona, ok? Então você está indo de uma escala maior para uma escala menor. Professor, agora você me complicou. Por quê? Você pode ter falado que se eu for de centímetro para milímetro, eu vou multiplicar por 10 a menos 2 ou 10 a menos 3. E agora? Então, galera, repara que a gente está indo de uma escala maior para uma escala menor. A gente está indo de uma escala maior para uma escala menor. Então, olha só o que vai acontecer com o valor. Tá aqui, tá na escala maior. Vou para menor. O meu valor, teoricamente, vai aumentar. Aquele valor numérico, tá? Mas olha só. Não imagina que o valor realmente, por exemplo, o lápis, ele vai estar aumentando de tamanho. Ele não vai. Ele só vai parecer maior em relação ao todo, certo? Então, se eu for passar de, por exemplo, 20 centímetros para milímetros, eu vou ter, na verdade, 20 vezes 10 milímetros. Ok? Professor, por que você botou vezes 10? Ali tem 10 a menos 2, tem 10 a menos 3. Não tem nada a ver 10 ali, tá? Então, olha só. De onde que veio esse 10? Galera, se eu for vir de uma escala maior para uma escala menor, toda vez que eu for diminuir essa escala, eu vou multiplicar por 10, tá? Só que presta muita atenção. Se eu estou na referência, estou em metros, ok? Por exemplo, estou em metros. Vou para decímetro, fiz o quê? Multipliquei por 10. Eu vou multiplicar por 10 meu resultado. Professor, mas está 10 a menos 1 aqui. Mas eu estou indo para uma escala menor. A gente vai dividir, ou seja, fazer 10 a menos 1 quando eu estou indo dessa escala, da escala deci para a referência. Quando eu estou indo da referência para deci, eu vou multiplicar. Estou indo de uma escala maior para menor. Esses valores aqui, eles são em quê? Em relação à referência. Então, é qualquer transformação que eu vou fazer desses valores aqui quando eu estiver indo para a referência. E se for o inverso? Se for da referência para qualquer um desses outros aqui, ó, eu vou multiplicar. Professor, mas então você está me confundindo. Por quê? Se eu for lá para cima, eu vou dividir? Exatamente. Por quê? Você vai aumentar a sua escala. Então, se você vai aumentar a sua escala, você vai dividir aquele resultado. Então, por exemplo, se eu estivesse indo aqui de de metros para, digamos que 12 metros, para quilômetros. Como que ficaria? Então, em vez, olha só, aqui está parecendo que eu estou multiplicando por 10 a terceira, mas eu não posso multiplicar. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir por 10 a terceira. Então, olha só, vai ficar 10, 12, né, na verdade, vezes 10 elevado a menos 3. Esse menos indica o quê? Divisão, ok? Então, olha só como vai ficar. 12 dividido por 1000, você vai ter 0,012 km. Esse é seu valor em quilômetros, na escala quilo, ok? Você pegou aquela escala que estava lá na escala, aquele valor que estava na escala pequena e trouxe ele para a escala grande. Na escala grande, aquele número ali, ó, pequeno em relação ao todo, certo? Tranquilo, galera. Bom, sugiro que façam muitos exercícios. Isso daqui você só vai aprender na prática, ok? E aí, depois você volta aqui e fala para mim se deu certo. Tranquilo? Galera, salve pro nono A, né? Que falou para eu pedir um salve no final do vídeo, tá? Bom, tá aí, mandado salve. Foi um prazer estar aqui nessa aula, né? E até a próxima.